Então, pessoal, eu estava aqui refletindo sobre a situação, né, em que alguns líderes, né, colocaram a igreja evangélica, né? Eu falo mediante a oração daquele Silas Malafaia e a declaração que o Edir Macedo ele deu. O Silas Malafaia, horas antes do debate, o cara postou uma oração e a petição dele a Deus era o seguinte: que Deus enviasse um espírito perturbador, pasme, um espírito de confusão na mente do Lula, para que o Lula se enrolasse. Pelo amor de Deus, pessoal, né? Espírito de confusão, espírito perturbador, para confundir a mente de um ser humano. Por que que ele, como homem de Deus, que ele diz ser, não pediu a Deus para que nesse debate, né, as pessoas chegassem à conclusão de qual deles seria o melhor para o Brasil? Por que não uma oração pedindo a Deus que orientasse os dois, né? Enfim, que vencesse aquele que até mesmo Deus iluminasse a mente da pessoa, né? Pois bem, aí eu tenho que acreditar que esse camarada é um homem que prega a justiça. O outro, o Macedo, né? Eu titulo o Macedo, pessoal, porque, sinceramente, não estou debaixo da hierarquia eclesiástica dele, não vejo ele como um líder de Deus, porque, para mim, se ele fosse um homem líder de Deus, ele poderia até ter suas preferências políticas, ele pode até ter interesse, que orasse, né, pelo país, para que Deus iluminasse os políticos, enfim, mas não se envolver da maneira que ele se envolve, né? Aí o cara grava um vídeo dizendo que no dia 30 vai ficar sabido quem é o Deus verdadeiro. Se o Deus da direita ou se o Deus da esquerda, né? Ou seja, esse tipo de mensagem é para induzir a igreja evangélica a votar no Deus da direita, porque eles pregam que o Deus da direita é Deus e o Deus da esquerda é o diabo. Só que isso pegou muito mal, pegou feio para a igreja, né? Porque quem venceu? A esquerda venceu. A esquerda venceu. Aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, o Deus da esquerda, que ele dizia ser o diabo, venceu o Deus poderoso de Israel? O Deus da direita? Pode o diabo ter mais poder, mais força do que o Deus verdadeiro? Mas foi isso que ele deixou parecer, né? Ou seja, mas na realidade, o Deus da esquerda e o Deus da direita é um só. Lula não segue ao diabo. Quem é da esquerda não serve a diabo. E nem tampouco quem é da direita. Mas isso aí é porque os incautos, as pessoas neófitas, elas tendem, sabe? É que nem uma mensagem uma vez ele pregou quando queria eleger o Collor de Mello. Ele mandou os pastores da igreja pregar que a ovelha ouve a voz do pastor, como diz as escrituras, mas os bodes são rebeldes, os cabritos são rebeldes. E ele fala que dentro da igreja existe bode e ovelha. Mas a ovelha vai ouvir a voz do pastor, que era votar no Collor de Mello. E dizendo ele que o Espírito Santo tinha revelado a ele de que o Deus, que o presidente escolhido seria o Collor de Mello. E na história do Brasil, o primeiro presidente a sofrer o impeachment foi o Collor.
Ou seja, Deus mostrando assim para o povo que não escolheu coisa nenhuma, porque Deus não ia escolher um cara que não ia governar nem 2 anos e logo seria expulso, né? Pois bem, pessoal, aí eu fico aqui assim, sabe? Quando a gente fala essas coisas, aí logo vem, né, bispos, pastores dizer que o Pepe está pregando contra a igreja de Deus. Eu não estou pregando contra a igreja. Eu estou pregando aqui, eu estou falando contra os dogmas, as heresias, sabe? Esses homens, pessoal. Você que é membro da Igreja Universal, você que é membro da Igreja do Silas Malafaia, não permita que esse tipo de pregação influencie no seu querer. Eu conheço muita gente na Igreja Universal que não votou no Bolsonaro, porque sabe muito bem dividir o que é uma mensagem de Deus e o que é uma mensagem do homem. Você vê as barbáries que aconteceu dentro das igrejas. Você vê, tem igreja aí, eu postei vários vídeos de igreja idolatrando o Bolsonaro dentro da igreja, né? Eu sempre aprendi que a igreja era casa de oração, era casa da gente ouvir, aprender acerca das coisas de Deus, né? Eu sempre aprendi que era casa que seria chamada casa de oração e não palanque eleitoral, como esses caras descaradamente, cinicamente fizeram, levando o povo à idolatria. Mito, mito, mito. Você viu o coro dentro das igrejas. Que absurdo, pessoal. Que absurdo. Se Lula foi eleito e Deus não quiser que Lula governe, Deus é soberano. Viu o obreiro alienado? Viu o pastor alienado? Deus é soberano para com o sopro tirar Lula. Seja dentro da política ou até a sua própria vida. Se Deus não quiser Lula, Deus tira. Deus não precisa do Silas Malafaia, do Macedo para ficar mentindo, levando o povo à idolatria, não. Deus não precisa de Silas para isso, não, nem do Macedo. Ficar mentindo com o nome de Deus, dizendo que Deus falou para ele, Deus falou para você, então ele fala também para o povo. Não precisa esses caras ficar usando a igreja, o altar da igreja, para colocar homens hipócritas, sabe, em cima do altar, porque o altar é um lugar santo. Eu aprendi isso, né? Eu passei numa sede estadual de um estado aí, que não era todos os obreiros que podiam subir no altar, não, era escolhido, porque dizia que era um lugar santo, que não era para qualquer um limpar o altar, não. Hoje você vê o altar palanque de políticos. Mas é isso aí. Aí o Pepe está errado, porque fala sobre isso. E olha, pessoal, eu estou falando aqui independentemente de quem seja. Bolsonaro, Lula, seja lá quem for, isso está errado. Entendeu? Isso é antibíblico. É antibíblico. Se usar o altar, sabe, para se fazer política dentro da igreja, obrigar obreiros, sabe, pessoal, os grupos jovens a fazerem boca de urnas, que é crime eleitoral. Mas é isso aí. Pepe está errado por denunciar essas coisas, por falar essas coisas. Então fica aí, pessoal, sabe, esse comentário aí, sabe, e que Deus ilumine a nossa mente e que nos livre dos falsos profetas, dos lobos vorazes que só pensam no umbigo deles. Valeu? Um abraço, pessoal. Fique com Deus.